E se você não fosse quem pensa que é? E se cada gesto, cada opinião, cada escolha sua fosse apenas o reflexo de um papel que você aprendeu a interpretar? E se no fundo tudo o que você chama de eu fosse uma adaptação, não uma essência? A verdade sobre quem você é não se revela na presença dos outros. Ela surge quando o mundo silencia e só você permanece. Vivemos em uma era onde todos falam em autoconhecimento. Livros, vídeos, frases de efeito. Descubra quem você é. Seja você mesmo. Viva sua verdade. Mas, e se a maior mentira da nossa vida for justamente aquilo que pensamos ser? O verdadeiro eu não se revela no palco. Ele se revela nos bastidores, longe das câmeras, longe das redes, longe da necessidade de provar qualquer coisa. A verdade é que a maioria das pessoas nunca se conhece de fato. Não porque não querem, mas porque não suportam o que podem encontrar. Conhecer a si mesmo exige silêncio. E o silêncio é brutal. Ele não distrai, não afaga. Ele mostra, ele revela, ele desmascara. Este vídeo não traz fórmulas, não traz soluções instantâneas. Não vai te dizer quem você é, mas ele vai te guiar por 7 reflexões profundas, espelhos filosóficos, onde, se você tiver coragem, poderá se ver de verdade. Aqui, o estoicismo não será um conceito, será uma lente. E o autoconhecimento não será um ideal. Será um caminho, pedregoso, mas necessário. Antes de continuar, respire, esvazie-se, silencie o mundo e ouça, não a minha voz, mas o eco da sua própria presença. Agora sim, vamos começar. Reflexão 1. A ilusão do eu que projetamos. Quando a imagem toma o lugar da alma. Vivemos em uma época onde a identidade é construída para ser vista, não vivida. A maioria de nós aprende, desde cedo, a interpretar. Aprendemos o que dizer para agradar, o que esconder para evitar o julgamento, o que mostrar para conquistar a admiração. O problema é que, com o tempo, a máscara se encaixa tão bem no rosto que esquecemos que ela é máscara. O maior obstáculo para a descoberta do eu é o eu que inventamos para sobreviver. Aquele que você pensa ser, com suas preferências, reações, frases prontas, estilo de vida e aspirações, pode ser apenas o resultado da adaptação às expectativas do meio. Um personagem treinado pela cultura, pelos pais, pelos medos, uma identidade funcional, mas não essencial. Você já se perguntou: eu escolhi isso ou fui condicionado a querer isso? Esse gosto é meu ou foi herdado, copiado, ensinado? Essa ideia me representa ou foi apenas aceita sem questionamento? O estoicismo nos ensina a sermos vigilantes com nossos próprios pensamentos. Epicteto dizia: não é o que acontece conosco que nos transforma, mas a maneira como escolhemos ver o que acontece. Mas, e quando nem essa escolha é genuína? E quando o que chamamos de nossa visão é, na verdade, o olhar do mundo em nós? Somos ensinados a sermos úteis, agradáveis, produtivos, relevantes. Mas não somos ensinados a sermos autênticos. Porque ser autêntico assusta, ser autêntico fere expectativas. Ser autêntico implica dizer não a uma série de coisas que a sociedade espera que você aceite. Quantas vezes ao longo de um único dia você veste personagens diferentes? O profissional seguro, que mesmo inseguro não pode demonstrar. O amigo disponível, que mesmo cansado precisa sorrir. O criador confiante, que mesmo ansioso precisa parecer produtivo. O filho ideal,
o parceiro presente, o adulto funcional. Esses papéis são úteis, são socialmente necessários. Mas o problema é quando eles se tornam tudo o que você é. Você não foi criado para representar papéis. Você foi criado para habitar sua verdade. E essa verdade, quase sempre, é silenciosa. Ela não se impõe, não grita. Ela sussurra e só se revela quando as máscaras caem. Imagine que sua mente é uma caverna. Durante anos, você habitou a entrada, o lugar iluminado pelos reflexos das expectativas dos outros. Mas o estoicismo te convida a adentrar. Lá dentro, onde não há mais holofotes, nem plateia, nem filtros, está você, nu de imagem, despido de opinião, livre de personagem. O silêncio é a tocha, e o desconforto é sinal de que você está no caminho certo. Marco Aurélio escreveu: "A vida de cada um é aquilo que seus pensamentos tornam dela." Mas para que os pensamentos sejam verdadeiros, é preciso primeiro destruir o castelo dos pensamentos herdados, impostos, reciclados. Talvez você não consiga, ainda, separar claramente o que é você do que é construção sobre você. Tudo bem. Essa reflexão não exige respostas. Ela exige coragem. Coragem de se olhar. Coragem de admitir que talvez você esteja mais adaptado do que desperto, mais ensaiado do que sincero, mais funcional do que verdadeiro. E a partir daqui, começa o retorno. O retorno ao silêncio. O retorno à essência. O retorno àquilo que você era antes de aprender a ser o que esperavam. Na próxima reflexão, mergulharemos em algo ainda mais sutil, os sinais silenciosos da nossa essência. Porque mesmo sob os escombros das máscaras, há sempre vestígios do que nunca deixou de ser você. Reflexão 2. Os sinais silenciosos da nossa essência. O que nunca nos abandona, mesmo quando nos afastamos de nós mesmos. No turbilhão da vida, há traços que resistem. Você pode mudar de cidade, de roupa, de crença, de rotina. Pode recomeçar 1000 vezes, vestir novas versões de si mesmo. E ainda assim, algo permanece. Um gesto, um olhar, um tipo de silêncio que só você reconhece. Um chamado interior que nunca se cala totalmente. A essência não grita. Ela se esconde nos detalhes, esperando que você se torne sensível o bastante para percebê-la. É como um cheiro de infância que volta do nada. Uma música que te emociona sem saber o porquê. Um desejo antigo, adormecido, mas nunca morto. Esses são os sinais silenciosos da sua essência. Marcas invisíveis que revelam quem você realmente é. Antes das adaptações, antes dos papéis, antes das pressões. Há coisas que você não aprendeu, apenas reconheceu. Elas não foram ensinadas, foram despertadas. A maneira como você contempla o mundo, a sensibilidade para o que os outros ignoram, a inquietação diante do vazio, a inclinação por transformar dor em criação. Esses sinais não são aleatórios. São fragmentos do seu eu mais profundo. Aquilo que te pertence mesmo, quando tudo o resto parece emprestado. Não ignore o que é seu, só porque o mundo não sabe nomear. A essência é tímida. Ela aparece quando você está só, distraído ou vulnerável. Ela se revela em momentos que não podem ser replicados nem explicados, apenas sentidos. O estoicismo nos ensina a distinguir aparência de substância. Epicteto dizia: "Você é um personagem num drama. Que tipo de personagem cabe ao autor decidir? Cumpre-o desempenhá-lo bem, seja o que for.
Mas se o autor é o destino, a consciência é o palco. E dentro desse palco, os sinais da essência são como pegadas na areia, sutilmente visíveis, mas exigindo atenção, presença, silêncio. A filosofia te convida a olhar para si mesmo com olhos treinados. Não como quem julga, mas como quem escuta. Não como quem analisa, mas como quem reconhece. Você não precisa inventar um eu ideal. Precisa apenas reunir os fragmentos que o tempo deixou pelo caminho. Comece observando o que sempre retorna a você. A ideia que nunca desaparece. O valor que você jamais conseguiu negociar. O desconforto com ambientes que todos dizem ser normais. A estranha saudade de algo que você nunca viveu, mas sente que deveria viver. Esses elementos não são ruídos, são bússolas. Eles apontam para sua direção mais íntima, mais verdadeira. São a prova de que existe algo em você que não foi inventado, apenas esquecido. Você não precisa correr atrás da sua essência. Ela já está te esperando, no mesmo lugar onde sempre esteve, no silêncio entre um pensamento e outro. Mesmo que você se perca, sua essência não se contamina. Mesmo que você se traia, ela continua lá. Ela não precisa ser recriada, apenas redescoberta. Marco Aurélio escreveu: volte para dentro de si. É lá que está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente, se você cavar sempre. Essa fonte é a sua essência, e os sinais estão por toda parte. Mas só se mostram a quem caminha com olhos calmos e ouvidos atentos. Na próxima reflexão, vamos expor uma das maiores armadilhas da mente: o perfeccionismo como defesa. Porque às vezes o desejo de fazer tudo certo é, na verdade, um medo disfarçado de virtude. Reflexão 3. O perfeccionismo como defesa. Quando o desejo de fazer tudo certo esconde o medo de não ser suficiente. A sociedade aplaude os perfeccionistas. Eles são meticulosos, dedicados, detalhistas. Fazem mais do que se espera. Parecem incansáveis, sempre com um projeto, uma meta, um novo padrão a alcançar. Mas há uma verdade incômoda por trás dessa aparente virtude. Muitas vezes o perfeccionismo não é sobre excelência, é sobre medo. Medo de errar. Medo de ser visto como falho. Medo de não ser amado a menos que seja impecável. O perfeccionismo é, frequentemente, uma armadura. Pesada, brilhante, mas paralisante. Você não se permite descansar porque teme ser rotulado de fraco. Não publica algo que está 90% bom porque acha que ainda não é suficiente. Refaz o que já está feito porque teme ser julgado. Se culpa por detalhes que ninguém notou, mas que sua mente amplifica como falhas imperdoáveis. O perfeccionista raramente está satisfeito, porque ele não busca o real, busca o ideal. E o ideal, por definição, é inalcançável. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Mas o perfeccionista inverte essa lógica. Ele tenta controlar tudo o que está fora, porque perdeu o domínio do que está dentro. A angústia de não controlar o mundo é canalizada em obsessão por controlar os próprios atos. Tudo tem que ser calculado, revisado, polido, não por prazer, mas por autoproteção. É como se a mente dissesse: se eu fizer tudo perfeitamente, ninguém poderá me criticar, ninguém poderá me rejeitar, ninguém poderá me ver como um fracasso. Mas a verdade é que a perfeição não protege. Ela aprisiona. O perfeccionismo cria uma armadilha cruel. Quanto mais você entrega, mais exigente você se torna consigo mesmo.
o sarrafo sobe. A régua nunca desce. E o que antes era excelência, agora é o mínimo aceitável. Você passa a viver em estado de tensão constante. Nunca relaxa de verdade. Nunca celebra de verdade. Nunca se permite errar, mesmo que o erro seja humano, necessário, inevitável. Você começa a existir para agradar um juiz invisível. E esse juiz é você mesmo. O estoicismo não promove a mediocridade, mas também não idealiza a perfeição. Para os estoicos, a virtude está no esforço sincero, não no resultado inatingível. O verdadeiro sábio é aquele que age com intenção reta, mesmo que o mundo não o recompense. Ele não busca a aprovação, nem se define por falhas. Ele aceita a imperfeição como parte da natureza. Epicteto ensinava: não tente que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida fluirá bem. Esse conselho tão simples é um golpe direto no perfeccionismo. Ele nos convida a soltar, a confiar, a aceitar que falhar faz parte do processo de crescer e que a excelência nasce da imperfeição superada, não da ausência de falha. Talvez você precise ouvir isso hoje. Está tudo bem em não ser perfeito. Está tudo bem em errar. Está tudo bem em terminar algo mesmo sabendo que poderia ficar melhor. Porque a perfeição que paralisa não é virtude, é cárcere. E o estoico não vive em prisões mentais. Ele é livre. E essa liberdade começa quando você aceita ser completo, mesmo sendo imperfeito. Na próxima reflexão, exploraremos um conflito essencial da alma humana: razão e sensibilidade, o duelo interno. Porque o autoconhecimento exige, acima de tudo, reconciliação entre o que pensamos e o que sentimos. Reflexão 4. Razão e sensibilidade, o duelo interno. Quando o pensamento se confronta com o sentir. Dentro de cada ser humano, há uma batalha silenciosa. De um lado, a razão, lógica, disciplinada, controlada. Do outro, a sensibilidade, intuitiva, emocional, caótica. Ambas vivem sob o mesmo teto, mas nem sempre convivem em harmonia. Você é dividido entre o que sabe e o que sente, entre o que planeja e o que deseja, entre o que entende e o que dói. Essa cisão interna é o dilema de todos nós. E no caminho do autoconhecimento, ignorá-la é se perder ainda mais. Ao contrário do que muitos pensam, o estoicismo não ensina a sufocar emoções. Ele ensina a compreendê-las, reconhecê-las e colocá-las a serviço da virtude. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, a emoção não é o inimigo. O inimigo é o descontrole inconsciente. É quando a emoção nos guia sem que saibamos para onde. É quando a razão se cala diante do grito interno. Mas há também o oposto. Aqueles que sufocam o sentir em nome da eficiência. Que vivem apenas no plano lógico, calculado, técnico. São firmes por fora, mas vazios por dentro. Pense nas vezes em que sua mente disse: siga em frente. Mas seu coração respondeu: ainda dói. Ou nos momentos em que você sabia o que deveria fazer? Mas o medo, a nostalgia ou a ternura te fizeram hesitar. Isso não é fraqueza, é humanidade. E o estoico verdadeiro é aquele que se observa por inteiro, que reconhece o frio da razão, mas também escuta o calor da emoção. E aprende a não se deixar arrastar por nenhum dos dois. Talvez você tenda mais para o lado racional. Gosta de ter tudo sob controle.
Evita vulnerabilidades. Mantém os sentimentos guardados como se fossem segredos perigosos. Ou talvez você seja regido pela sensibilidade. Sente tudo com intensidade. É afetado pelas palavras, pelos gestos, pelo silêncio dos outros. Às vezes, sente tanto que se perde no próprio labirinto. E você? Em qual desses lados você mais habita? A razão guia seus passos ou a sensibilidade te arrasta? Compartilhe nos comentários. Sua verdade, dita com coragem, pode iluminar o silêncio de alguém. Essa troca entre quem vê e quem é visto, entre quem sente e quem escreve, é parte do processo. A filosofia nasce da reflexão solitária, mas se fortalece na partilha sincera. Marco Aurélio escreveu: aceite tudo o que lhe acontecer. Tecelado em sua vida, cada fio tem um propósito. Isso inclui os fios da emoção. As lágrimas não são sinais de fraqueza, são testemunhas de que a alma está viva. E a razão não é prisão, é estrutura para que o sentir não se perca. O autoconhecimento começa quando você para de querer vencer a si mesmo e começa a integrar suas partes. Começa a permitir que sua lógica seja banhada por compaixão e que sua emoção seja conduzida por sabedoria. Você não precisa escolher entre ser racional ou sensível. Você pode e deve ser os dois. Pode pensar com profundidade e sentir com maturidade. Pode agir com firmeza e ainda assim ter o coração exposto ao vento. A harmonia não é o silêncio da emoção. É o diálogo entre ela e a consciência. E quem escuta esse diálogo começa a se conhecer de verdade. Na próxima reflexão, vamos tocar em uma angústia quase universal. Aquela sensação de que existe um destino a ser cumprido e o medo de nunca estar à altura dele. Reflexão 5. Medo de não cumprir um destino. Porque às vezes, o peso que você sente não é fraqueza, é chamado. Quando o potencial se transforma em cobrança, há um tipo específico de angústia que não nasce da derrota, mas do silêncio entre o que você é hoje e o que sabe que poderia ser. É um incômodo sutil, uma inquietação que mora no fundo do peito. Ela aparece quando você se deita à noite, quando tudo se aquieta e a sua consciência sussurra: você está cumprindo o que nasceu para viver? Ou está apenas se mantendo ocupado para não encarar o vazio do que ainda não se tornou? Algumas pessoas não vivem apenas para existir. Elas carregam dentro de si uma sensação de missão. Não sabem explicar exatamente o que é, mas sentem que há algo nelas que precisa ser entregue ao mundo. Essas pessoas têm dificuldade em aceitar o ordinário. Se frustram com a repetição. Se inquietam com a superficialidade. Elas não querem apenas sobreviver. Querem cumprir. Querem deixar rastro. Querem viver com propósito. Não por vaidade, mas por necessidade interior. Você não nasceu para seguir o fluxo. Você nasceu para reconhecer a direção da corrente e decidir por si mesmo se vale a pena seguir por ela. O problema é que esse senso de missão pode se transformar em fardo. Com o tempo, ele se converte em cobrança interna. Você se sente atrasado, incompleto, como se estivesse decepcionando um você futuro que já deveria estar mais longe. Você vê outros avançando. Vê quem se expõe mais, quem conquista mais, quem parece realizar com mais velocidade e, silenciosamente, se culpa por não estar fazendo o mesmo. Mas essa comparação é injusta, porque o destino verdadeiro não tem relógio externo. Ele pulsa por dentro e só se revela quando você para de correr e começa a escutar. Marco Aurélio dizia:
A perfeição da vida está em usar cada momento para viver com propósito. Isso não significa viver em função de grandes feitos, mas viver com intenção reta, presença plena e alinhamento com o que você sabe ser certo. O estoico não espera por um destino glorioso. Ele constrói seu destino a cada gesto, a cada escolha silenciosa, a cada ato de integridade. O destino, para o estoico, não é um prêmio a ser alcançado. É um caminho a ser honrado. Talvez a sua missão não tenha nome ainda. Talvez você não saiba descrevê-la. Mas isso não significa que ela não existe. Talvez ela esteja nos detalhes, na maneira como você cuida do que ninguém vê, no zelo com que escreve, na sensibilidade com que escuta, na força com que insiste, mesmo sem aplausos. A missão não está apenas no que você realiza. Ela está na forma como você vive o que ainda não realizou. Em vez de carregar essa sensação como peso, transforme-a em impulso. Não para correr, mas para se alinhar. Não para se provar, mas para se oferecer. O mundo não precisa de mais pessoas correndo atrás de reconhecimento. Ele precisa de mais pessoas que reconhecem quem são e vivem a partir disso. O que é seu não exige desespero. Exige verdade. E a verdade exige tempo, silêncio e fidelidade interior. Na próxima reflexão, vamos mergulhar onde quase ninguém tem coragem de entrar. O que o silêncio revela que o ruído esconde. Porque há coisas sobre você que só o silêncio consegue te mostrar. Mas para isso é preciso parar e escutar. Reflexão 6. O que o silêncio revela que o ruído esconde. A alma só fala quando o barulho se cala. Vivemos cercados de ruído. Notificações, vozes, opiniões, comparações. A mente mal acorda e já é sequestrada por estímulos que não cessam. E no meio desse caos surge uma ilusão perigosa. Quanto mais informações eu tiver, mais sabedoria eu terei. Mas não é assim que a verdade funciona. A verdade não grita, ela sussurra. E só se deixa ouvir quando tudo mais se cala. Muitos evitam o silêncio não por desprezo, mas por medo. No silêncio, não há distração. Não há filtros, nem edições, nem máscaras. Só você e seus pensamentos, suas dores, suas memórias, suas contradições. E isso assusta, porque a verdade costuma doer antes de libertar. É mais fácil ocupar-se do que confrontar-se. É mais confortável assistir 1000 conteúdos do que se sentar em silêncio por 15 minutos e apenas existir. Mas o silêncio é necessário. É no vazio sonoro que a alma encontra espaço para emergir. E quando ela emerge, traz consigo uma clareza que o ruído jamais será capaz de oferecer. Os estoicos cultivavam o silêncio não como ausência de som, mas como disciplina interior. Epicteto ensinava que deveríamos falar apenas quando nossas palavras fossem melhores que o silêncio. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de organizar os próprios pensamentos, não para o mundo, mas para a alma. O silêncio, para o sábio, não é ausência de diálogo. É o espaço onde nasce o diálogo mais importante, o da consciência com a própria essência. O ruído te mantém distraído e, portanto, confortável. Ele impede que você perceba o vazio que sua rotina está tentando disfarçar. A ferida que nunca foi curada, apenas abafada. A vocação que você tem ignorado por medo de não ser suficiente. O cansaço de viver sob expectativas alheias. Essas verdades não são acessíveis com fones de ouvido. Elas não estão nos feeds.
estão dentro e só emergem quando o externo silencia o bastante para que o interno possa falar. Marco Aurélio dizia: volte para si, encontre repouso na sua própria alma. Esse repouso não é passividade, é realinhamento. É quando você deixa de correr para fora e começa a caminhar para dentro. O silêncio é o portal, mas você precisa atravessá-lo com presença, sem pressa, sem expectativa de ouvir algo imediato. A alma fala na sua própria linguagem e exige paciência para ser decifrada. Experimente, desligue tudo por alguns minutos. Sente-se, respire. Não fuja do desconforto, apenas observe. Talvez você ouça um medo que estava adormecido, ou um desejo que você tem sufocado há anos. Talvez você perceba que está exausto, ou ansioso, ou perdido. E tudo bem, porque só quem tem coragem de escutar a própria alma pode, de fato, reencontrá-la. No silêncio, você não se torna alguém novo. Você apenas remove o que estava encobrindo o que sempre foi você. É como quando a poeira baixa e o espelho revela seu reflexo verdadeiro. A imagem estava lá o tempo todo, apenas encoberta pelo barulho do mundo. E essa imagem, essa essência reencontrada, será o que vai nos conduzir à última reflexão desta jornada. Reflexão 7. A descoberta de si como renascimento. Porque depois que o mundo se cala e a alma fala, o que resta é um novo começo. Quando a verdade deixa de ser buscada e passa a ser habitada. Depois do silêncio, da queda das máscaras, do confronto com o medo e da escuta da essência, algo muda. Não de forma grandiosa, não com aplausos, mas com uma simplicidade sagrada. Você não se torna outra pessoa. Você volta a ser quem sempre foi. Mas agora, consciente disso. A jornada do autoconhecimento não é uma construção. É uma escavação. Você não adiciona camadas. Você as remove até encontrar o centro. Você descobre que o eu verdadeiro não é um arquétipo perfeito. Ele sente, falha, duvida, hesita, mas permanece. Ele não é imune à dor, mas não se perde nela. Não é invencível, mas é inquebrável. O verdadeiro eu não precisa ser extraordinário. Precisa apenas ser íntegro, alinhado, silenciosamente firme, profundamente presente. Depois de tantas reflexões, de tantos mergulhos internos, você entende que a dor teve um propósito, que a confusão serviu como lapidação, que a dúvida foi parte do processo de purificação. Marco Aurélio escreveu: o fogo é o teste do ouro, a adversidade é o teste do homem. E você foi testado pelo barulho do mundo, pelo peso das expectativas, pelas máscaras que vestiu, pelas fugas que tentou, pelo medo de não ser o suficiente. Mas chegou até aqui e agora está diante de si mesmo. Existe um tipo de paz que não vem de vitórias. Ela vem do reconhecimento. Quando você finalmente olha no espelho e, em vez de buscar algo, apenas se reconhece. Sou eu. Não o personagem, não o ideal, não a performance. Mas eu, nu de artifícios, pleno em imperfeições, inteiro em essência. Esse momento é um renascimento. Você não volta ao mundo como antes. Volta com outro olhar, outra postura, outro silêncio. O estoicismo te preparou para isso. Ele não prometeu conforto. Ele te ensinou a suportar, a observar, a agir com intenção reta, mesmo em meio ao caos. Epicteto dizia: o que importa não é o que acontece com você, mas como você reage a isso. E agora, sua reação não é mais defensiva. É consciente,
É tranquila, é fundamentada na clareza de quem você é e não mais na ânsia de provar algo ao mundo. O que muda depois que você se encontra? Talvez nada por fora, mas por dentro tudo. Você começa a escolher com mais calma, a reagir com mais presença, a se afastar do que não te representa, sem culpa, a se aproximar do que te nutre, sem pressa. Você não busca mais aceitação. Você oferece presença. Você não exige respostas imediatas. Você caminha com perguntas abertas. Você não precisa de uma identidade perfeita. Precisa de uma vida coerente com sua essência. E isso começa agora. Este vídeo pode estar terminando, mas a sua jornada está apenas recomeçando. E agora com menos ruído, com menos cobrança, com menos disfarces e com mais de você. Porque aquele que se reencontra não volta ao mundo como era. Volta como presença silenciosa, firme, inabalável. Como alguém que aprendeu a habitar o próprio nome, com verdade, com coragem, com paz. Você chegou até aqui, e isso já te coloca entre os poucos que escolheram o caminho mais difícil. O caminho do silêncio. O caminho da escavação interior. O caminho de quem não se satisfaz com a superfície. Você enfrentou seus ruídos. Desmascarou seus papéis. Escutou o que não queria ouvir. Sentiu o peso de não estar pronto. E ainda assim continuou. E agora, talvez sem perceber, você não é mais o mesmo. Porque quem se encara de verdade, renasce. Renasce mais simples, mais sereno, mais seletivo. Renasce mais atento aos próprios gestos, mais firme em seus valores, mais livre do que esperam e mais fiel ao que é. Você aprendeu que se conhecer não é um destino. É um compromisso diário com a verdade. É ter coragem de permanecer quando todos fogem. É aceitar que haverá dias nublados por dentro. Mas ainda assim, você será sua própria clareira. Seja o silêncio que revela, seja a pausa entre o caos e a consciência. Seja o espaço onde a alma respira. E quando o mundo gritar, você saberá calar, porque agora você se conhece. Se esse vídeo te tocou, compartilhe. Não por vaidade, mas porque talvez alguém esteja precisando reencontrar a si mesmo. E você pode ser esse espelho. Deixe sua impressão nos comentários, não como opinião, mas como um eco da sua jornada. Aqui, cada palavra dita com verdade tem valor. E se quiser caminhar junto, inscreva-se. Porque aqui, toda semana, abrimos janelas para dentro, e não para fora.